Bom, pessoal, anteriormente a gente havia falado sobre holding mista. Nesse vídeo a gente vai falar sobre holding familiar. O que é uma holding familiar e para que ela serve e quando deve ser constituída. Bem, uma holding é uma empresa normal com o objetivo de administrar e controlar os bens da pessoa jurídica e física. Como assim? Na holding familiar, ela é criada com o único objetivo de facilitar a sucessão após a morte do patriarca. Essa holding ela é constituída com os bens do patriarca que vai ser destinado para a herança no futuro. Então, ele vai pegar todos esses bens e vai constituir essa holding. Essa holding ela tem o objetivo tanto de facilitar o inventário no futuro, como também diminuir a carga tributária. Esses dois itens, eles são de fundamental importância. No entanto, como pode ser feito a economia tributária? Primeiramente, quando o patriarca ele tem bens imóveis, como por exemplo, casa, apartamento, terrenos e tudo mais, esses bens, geralmente ele vai destinar para aluguéis, em regra. Pode ser que ele compra e venda esses bens, mas daí se enquadraria em um outro tipo de holding. Aqui a gente está falando de holding de bens da pessoa física que vão ser destinados para a herança no futuro. Então, ele vai constituir essa empresa, trazer todos esses bens para dentro da empresa e vai trazer como sócios todas aquelas pessoas que vão receber a herança após a sua morte. Então, todos vão entrar no quadro societário, cada um com a sua porcentagem específica e determinada. Isso facilita no momento de fazer a divisão dos bens, porque o patriarca ele já deixa planejado tudo em vida. Até mesmo quem vai ser o sócio administrador, quem vai administrar a holding após a morte do patriarca, ou se ela vai ser extinta após a sua morte. Todos esses bens, quando vai ser integralizado no capital social da empresa, alguns municípios dispensam o recolhimento do ITBI, por exemplo, o que isso já gera uma economia. Já que esses bens eles vão ser integralizados como capital social, o que a empresa tem agora? Ela não tem bens somente no capital social, mas sim tem cotas. No momento em que for fazer a divisão para os herdeiros, vai ser distribuído as cotas. Lembrando que essas cotas, elas vão ser de acordo com o percentual de participação de cada um. Cada um vai ter a sua participação específica na sociedade. Também é importante observar que a natureza ou o regime de casamento dos cônjuges também vai afetar no planejamento e na criação da holding. Tem alguns tipos de casamentos que é determinado pelo Código Civil que tem algumas particularidades para constituir a holding. Então, são empresas bem específicas. E qual natureza jurídica pode ser essas holding? Ela pode ser uma sociedade anônima, uma sociedade simples ou até mesmo uma sociedade limitada. O que ela não pode ser é cooperativa. Não pode ser. Quanto ao regime tributário, essas empresas elas não podem ser optantes pelo Simples Nacional, e sim pelo lucro real ou presumido. A tributação também é importante analisar os ganhos e as perdas para verificar quais são os tributos que serão aplicados e como serão essas receitas para poder fazer um bom planejamento tributário. Então, se vocês tiverem dúvidas no momento de constituir uma holding, aqui no nosso escritório, na Viria Contabilidade, a gente abre empresas como holding, por exemplo,
juntamente com um planejamento tributário com o objetivo de facilitar o inventário no futuro e também ter menos despesas e diminuir a carga tributária para os herdeiros. Além do mais, os menores incapazes, eles também podem fazer parte do quadro societário da holding familiar, desde que esteja acompanhado ou assistido por um tutor ou um curador. Então, a holding familiar, ela é muito importante, não somente para pessoas físicas que têm empresas e grandes patrimônios, como também a pessoa física que tem vários imóveis e já quer organizar a parte do inventário. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês sobre a holding familiar. Espero que esse vídeo ajude bastante a vocês a entender um pouco como funciona a holding familiar. E no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou trazer um pouco sobre planejamento de aposentadoria, que será um tema muito interessante. Espero que vocês gostem desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, assim vocês ficarão sabendo assim que eu postar um vídeo novo. Espero por vocês na nossa próxima aula.